Nós vamos abrir a nossa Bíblia então. Glória a Deus. Obrigada, Jesus. Em Juízes 6:6. Aleluia. Vamos orar? Pai, nós te agradecemos, Senhor. Nós te agradecemos porque o Senhor nos deu a oportunidade do nosso primeiro dia do ano estarmos na tua presença. Pai, em nome de Jesus, a minha oração é que os corações nessa noite estejam diante da tua presença como boa terra. E que tudo que for semeado, Pai, nessa noite possa produzir bons frutos. E que em nome de Jesus não seja mais eu falando, mas que seja o seu Espírito Santo ministrando nessa noite. Essa é a minha oração, Pai, que eu seja um canal de bênçãos. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Juízes 6, a partir do 11. Eu falei 6, né? Mas vamos ler o 6, é bem importante. Assim, Israel empobreceu muito pela presença dos midianitas. Então, os filhos de Israel clamaram ao Senhor. Vamos para o 11 agora. Então, o anjo do Senhor veio e assentou-se debaixo do carvalho que estava em Ofra. E Gideão, seu filho, estava malhando o trigo no lagar para o salvar dos midianitas. Então, o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: O Senhor é contigo, varão valoroso. Mas Gideão lhe respondeu: Ai, Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que tudo isso nos sobreveio? E que é feito de todas as suas maravilhas que os nossos pais nos contaram, dizendo: Não nos fez o Senhor subir do Egito? Porém agora o Senhor nos desamparou e nos deu da mão dos midianitas. Então o Senhor olhou para eles e disse: Vai nessa tua força e livrarás Israel das mãos dos midianitas. Porque porventura não te enviei eu? E ele lhe disse: Ah, Senhor meu, como livrarei Israel? Eis que a minha família é a mais pobre em Manassés, e eu o menor na casa do meu pai. E então o Senhor lhe disse: Porquanto eu hei de ser contigo, tu ferirás os medianitas como se fosse um só homem. Aquele povo, naquele momento, eles estavam passando por uma opressão. E o que eu quero te dizer com isso? Que sempre que um líder, ele deixa de se posicionar, o povo sofre. Antes de Gideão, quem estava lá era Débora. Alguém que a nossa apóstola gosta muito de profetizar sobre, falar sobre ela. Débora, ela estava lá como profetisa, como juíza em Israel. Só que depois da morte de Débora, novamente o povo perece. O povo se perde. Sem um governo definido, o povo se perde. O povo perece. Sempre então que um líder morria, o povo se perdia. A consequência de um povo sem governo é a opressão. E aí, o Espírito Santo tem ministrado algo muito forte agora no meu coração. E eu tenho muito temor para falar isso. Mas o Senhor não me deu um espírito de covardia. Então eu vou falar. É porque muitos homens de Deus se esconderam que a igreja está sendo oprimida. É porque líderes que deveriam ter se levantado se esconderam como Elias se escondeu na caverna, que o povo está sendo oprimido. A igreja, ela deveria estar numa posição de governo hoje. Mas porque existiu líderes que no passado se esconderam e pensaram: para quê? Jesus já está quase voltando. Vou ficar aqui quietinho na minha bolha. Vou ficar aqui quietinho com o meu povo. E está tudo bem. E o está tudo bem. A igreja tem perdido posicionamento. A igreja tem perdido liderança. A igreja tem perdido governo. Porque existiu líderes que se conteve. Todas as vezes que você se esconde, o lugar onde você deveria governar é assumido pelas trevas. Todas as vezes que você não assume a posição que Deus te chamou para assumir, outra pessoa assume no seu lugar. E aí você pode falar assim: pastora, mas eu não sou pastor, não sou presidente, não sou prefeito, não sou vereador, eu não estou numa posição de governo. E quem é que governa a tua casa? E quem é que governa o teu trabalho? E quem é que governa a tua escola, a tua faculdade? Quem está governando a tua rua, o teu bairro, a tua cidade? Porque o Senhor te levantou lá. Se você está lá, o Senhor te entregou o governo daquele lugar. E todas as vezes que a gente deixa de se levantar por não saber quem nós somos, outras pessoas se levantam. Nas faculdades, porque os homens de Deus se esconderam nas cavernas, os movimentos ativistas têm ganhado espaço. Eu estudei lá dentro. Eu sei como era. Eu sei que
Não é fácil você assumir uma posição de governo lá dentro. Só que eu tenho muito orgulho dos jovens do Reborn. Porque tem jovens aqui que estão abrindo células dentro das escolas. Tem jovens aqui que têm se levantado. Tem jovens que estão dizendo, eu não aceito essas pessoas serem condenadas. Eu vou fazer a minha parte. Eu vou me levantar. E eu quero te perguntar nessa noite, você tem se levantado? Você tem se posicionado? Tem pessoas aqui que são donos da empresa. E ainda assim, não consegue colocar o governo de Deus lá dentro. Você precisa se levantar. Você precisa governar. Porque todas as vezes que um homem de Deus se esconde, as trevas governam. Não é tempo de se esconder na caverna. Ei, não é tempo de se esconder. É tempo de se levantar como uma voz para essa geração. É tempo de se levantar como uma voz nessa nação. Nós estamos sendo chamados para nos levantarmos. Quando o homem foi criado por Deus, ele tinha algo em sua essência, que era o governo. O seu DNA celestial é de governo. Dentro de você, você nasceu para governar.